A dor de cabeça da dívida nas famílias. Esse é o assunto do quadro 1 em Ponto de hoje, mas também com uma proposta de levar até você um debate, porque vem aí um segundo seminário de educação financeira para as famílias, e é de graça. Quem conversa para a gente dar as informações é o Dr. Ion Tostes, que faz parte da primeira vara de direito bancário aqui de Joinville. Muito obrigada pela presença primeiramente, doutor. É realmente grave a situação quando a gente fala nesse pensamento da educação financeira e aí dos joinvilenses, do brasileiro de modo geral? Sem dúvida, essa situação é grave. Essa crise econômica, política e institucional que o Brasil vem vivendo agravou esses problemas todos de crédito, agravou para o grande empresário, para o médio, para o pequeno, para as famílias na ponta que estão perdendo seus empregos. Isso tudo vem gerando uma série de problemas, em especial uma que é muito grave, reputo, muito importante, que é a perda dos imóveis. Por quê? O que acontece? Muitas vezes se fala, e a gente até em outras reportagens aqui no Jornal do Meio Dia mostra a questão da dívida, perdeu o carro por questão de não pagamento. Mas essa dos imóveis é muito mais perigosa, é muito mais preocupante, né? É uma coisa muito triste. O lar é uma coisa sagrada de todo o ambiente, de toda a família, de toda a sociedade. O que acontece? O brasileiro tem aquela cultura de que não paga pensão alimentícia, vai preso, o meu único imóvel é impenhorável. Realmente essas duas questões são corretas, essas duas culturas populares estão corretas. O grande problema é que as pessoas não percebem quando elas chegam num banco e pedem um empréstimo, é ofertado um empréstimo e é solicitado um bem em garantia, elas ofertam suas casas para isso. E o que acontece? Nesses casos todos, um empréstimo grande para um empresário, para uma padaria, para uma confecção, um pequeno comércio, ou mesmo para uma reforma, ou algum crédito que a pessoa queira, necessite e tal, ela dá a sua casa em garantia, acaba perdendo o emprego, acaba tendo alguma doença na família, alguma dificuldade financeira e não consegue pagar. E aí que é o grande problema, ela acha que na hora que o banco busca exatamente esta dívida, não vai acontecer nada. Pelo contrário, em 30 dias esse procedimento é todo extrajudicial. Se ela não efetuar esse pagamento, o banco pega, transfere esse imóvel para o nome do banco e já parte para um leilão. E aí as pessoas acabam perdendo esse imóvel. Isso é muito grave, é muito triste. E quando chega na justiça não há muito o que fazer. Não tem nada mais para fazer. Se não tiver um erro de notificação, a lei foi construída toda exatamente para amparar o credor, fiduciário, que no caso são instituições financeiras. Isso gera um problema de que o brasileiro tem uma cultura de que não vai perder esse seu único imóvel. E assim, é uma tristeza social enorme, vem me causando uma enorme preocupação, o colega da vara bancária também, a todos os juízes no Brasil. É muito então que está acontecendo, doutor? Isso acontece muito aqui em Joinville e em todas as cidades do Brasil todo. Não existem números no momento, mas se vê crescer. Sim, até porque esses números é uma caixa preta que os bancos não divulgam, e a gente também não tem acesso, a gente pega o que está batendo, assim, no final, alguém desesperado que tenta alguma coisa na justiça, não dá. O que a gente está querendo exatamente com esse seminário é criar essa conscientização, criar exatamente esta cultura de um melhor cuidado na tomada de crédito. A gente sabe que muitas vezes é até necessário, mas é preciso tanto o pessoal do meio empresarial... Saber planejar, ter como pensar isso, porque o que acontece? E muitas vezes as pessoas, elas acreditam que ali vai resolver, mas aquele valor continua, a dívida continua, aumenta, entra essa questão da penhora do bem. Esse será o grande foco, então, nesse seminário, a educação financeira. Sem dúvida, é um seminário gratuito, a OAB como grande parceira, uma instituição muito séria, muito preocupada também com a questão da cidadania. A Câmara dos Vereadores também, que no ano passado nos acolheu. Eu sentei com o pessoal da Comissão de Direito Bancário, o Dr. Walter Baracho, advogado atuante na comarca, entendeu? Sentamos com a Câmara dos Vereadores e acabamos realizando esse evento. Toda a comunidade é convidada, então, doutor? Sem dúvida, toda a comunidade está convidada. Evento que vai acontecer na próxima sexta-feira, então, dia 28, na OAB Joinville, que fica ali no bairro Saguaçu, né? Exatamente, às 19 horas. A partir das 19 horas, 7 horas da noite. Importantes informações, então, as pessoas também vão poder conversar, tirar alguma dúvida, em relação até, por exemplo, a um caso específico daquela família que está ali, daquele pequeno empresário, daquela pessoa que está ali, e ali ela vai poder aprender também um pouco mais, né? Sem dúvida, essa é a ideia. Tendo o segundo seminário, já é uma demonstração da necessidade, né? E como. Sim, é muito importante. A gente quer agradecer também aí o apoio da RIC, aí, que sempre é muito companheira nessas questões da sociedade aqui em Joinville. Importante mesmo. Muito obrigada pela presença aqui, por trazer esse assunto que é tão importante realmente nos dias de hoje. E obrigada pela presença no quadro 1 em Ponto. Eu que agradeço. Obrigada.